Bom dia, gente. Eu sou a professora Maria Elza e hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos com o conteúdo Populismo na América Latina e como tema é o populismo no Brasil. Antes de iniciarmos nossa aula propriamente dita, eu vou colocar para vocês aqui para a gente nos sensibilizarmos para a nossa aula. Então, gostaria que vocês anotassem no caderno de vocês 2 questionamentos. O que você entende por populismo? E qual a relação entre populismo e demagogia no seu entendimento, né? E ainda quero também que vocês analisem a charge Braços e Línguas do Populismo. Eu vou disponibilizar aí para vocês a imagem. E pensar em 2 questões sobre a charge. Qual a relação do título dessa charge Braços e Línguas do Populismo com a ideia representada? E qual a interpretação que vocês fazem dessa charge? Com isso, nós vamos agora conhecer os objetivos da nossa aula, da nossa videoaula. Primeiro objetivo, compreender o fenômeno político denominado de populismo. Segundo objetivo, identificar as principais características desse populismo e relacionar algumas características do populismo à democracia vivida hoje no nosso país. Dito isso, vamos voltar o nosso pensamento àquelas questões, né? Saber, entender, procurar saber o que é o populismo, qual a relação que ele faz com a demagogia e por aí seguimos. Populismo. Populismo é um conceito explicativo utilizado frequentemente quando nos referimos às experiências políticas de parte da história do Brasil e de outros países da América Latina. Então, observamos que não é só o Brasil que teve esse fenômeno político, mas outros países da América Latina também esteve presente esse movimento, né, na sua política. Dizendo de outro modo, um conceito tirado do Wikipédia diz que é um conjunto de práticas políticas que se justificam no apelo ao povo, geralmente contrapondo este grupo a uma elite. Então, podemos entender o populismo como uma prática política que levam as pessoas, principalmente aquelas pessoas desprovidas dos benefícios públicos, a acreditarem em dias melhores, né? Por meio dos discursos que os políticos utilizam. Então, geralmente, os populistas, eles aparecem como os salvadores da pátria. Então, eles utilizam nos seus discursos justamente as mazelas do país que está acontecendo naquele momento, como panos de fundo, para que as pessoas acreditem que eles são capazes de acabar com isso. Por exemplo, eles usam os seus jingles, aquelas músicas políticas. A semente do futuro é o pulso firme nesse tempo turbulento. Fazendo um apelo ao povo, deixando as pessoas, mexendo com o sentimento das pessoas. Então, quem é que não quer ter uma vida melhor, né? Então, os populistas, eles utilizam esses apelos, né? Podemos dizer que a característica mais forte do populismo é justamente essa, deles se mostrarem como a única pessoa capaz de mudar essa realidade. Os populistas, geralmente, os
as pessoas, os governantes que foram tidos como populistas, eles são pessoas comunicativas, são pessoas que têm uma oratória muito boa, né? Tem um poder de persuasão muito grande que faz com que as pessoas se convençam, acreditem fielmente que eles podem mudar essa realidade. E no campo político é justamente isso que a maioria das pessoas buscam, é essa pessoa que mude a realidade daquilo que não está correto. Claro que muitas vezes no discurso desses populistas, nem tudo que eles estão falando é verdade, né? Até porque quando se fala de política a gente já fica um pouquinho meio que desacreditado. Segundo Norberto, no livro A Sociedade de Massa, os Populismos, ele dividiu esse populismo em 5 períodos. Ele diz que tem o período precoce, que é as primeiras 3 décadas do século XX, o clássico, que seria o período que abarca a década de 30 a 1950, que é justamente o período que nosso país está incluso, né? O tardio, que é na década de 70, o neopopulismo, que são denominados desta forma os movimentos políticos da década de 90, e o populismo radical. E aí, como devemos analisar esse populismo? Nós precisamos desprovermos da ideia do sentimento, do sentimental, para podermos analisar realmente de forma racional esse populismo. Então, nós precisamos identificar os elementos existentes que tem lá no discurso populista, não resumir o populismo a um único elemento, né? Porque muitas vezes as pessoas dizem que o populismo ele é baseado somente no carisma do representante. Considerar os elementos como o estilo de mobilização política, né? Que você vê que os populistas, eles utilizam a mobilização das massas. Eles querem ter sempre, fazer uma divisão. A minoria, não a minoria, mas a maioria desprovida de serviços contra um grupo dominador, a elite, vamos dizer assim. A colisão social é heterogênea também, porque lá no grupo das massas tem do mais pobre ao mais ou menos, mas não é a elite. E esse fenômeno, ele invoca e convoca as pessoas para esses movimentos. E é um conjunto de políticas reformistas que integram o elenco de medidas tomadas por esses populistas. Os países da América Latina que adotaram o populismo, que tem um maior destaque, foi a Argentina, representada pelo peronismo, o México, representado pelo cadernismo, e o Brasil, representado pelo varguismo. Getúlio Vargas, embora não tenha sido na sua linha histórica, não tenha sido o primeiro presidente populista, mas é o maior representante. É o maior representante desse movimento. Debré, ele diz que o populismo consiste uma relação pessoal entre um líder e um conglomerado de indivíduos. Ele diz que é uma relação, essa relação se explica através da ideia da demagogia, nem sempre claramente definida. Segundo esta concepção, o líder populista não aparece como um verdadeiro político, mas, sobretudo, como um aproveitador da ignorância popular. E aí a gente pode pensar
nesse fragmento do pensamento de Debré que pode ser que no discurso populista haja a demagogia, né? Mas que nem sempre isso se aproveita da ignorância popular. Porque muitas vezes as pessoas que fazem parte desse grupo, ele não é ignorante, mas ele não vê em outras pessoas, em outro candidato, as ideias que ele tem, né? A vontade que ele tem de ver essas mudanças no rol da política, vamos dizer assim. E no Brasil, os presidentes populistas foram Eurico Gaspar Dutra, que governou de 1946 a 1951, Getúlio Vargas, que governou no seu segundo mandato de 1951 a 1954, que é justamente esse período aí que ele se tornou esse populista, né? É tanto que para muitos historiadores diz que Getúlio Vargas é o pai dos pobres e a mãe dos ricos. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele fazia uma política populista que trazia, de certa forma, alguns benefícios para o país, ele também sustentava uma elite, não deixava de acontecer a troca vamos dizer, a troca de favores, de interesse entre a elite antes dominante. Outro presidente populista, Juscelino Kubitschek, que governou de 1956 a 1961, Jânio Quadros, de 1961, um período pequeno, e João Goulart, 61 a 1964. O populismo no Brasil, o período para alguns historiadores, o período é de 1930 a 1964. 1930, estávamos entrando na Revolução de 30, né, quando Getúlio Vargas tomou o poder, saindo de uma república, de uma república velha, já caminhando em busca dessa democracia que nós vivemos, já se lutava por isso, e a 1964, quando é instaurado no Brasil a ditadura militar. Sendo que Vargas passou de 1930 a 1945, foram 15 anos do governo Vargas, mas que nesse momento ele ainda não era tido como um governo populista, embora, se nós analisarmos as ideias de Vargas, as obras que ele fez, de certa forma, tinha algumas características do populismo, né? E ele volta em 1951 já com esse título, né, de um governante populista. Durante o período de 30 a 45, ele foi um governante ditatorial, né, mas que também trazia alguns benefícios a essa população pobre, vamos dizer assim, e que também não deixava de beneficiar a população mais abastada, né? Daí nós vamos ver as características, agora passamos para as características do populismo. Relação direta e não institucionalizada do líder com as massas, ou seja, esse líder, ele tem esse carisma, ele está próximo das massas populares, porém ele não tem ele não está ligado a uma instituição, né? Então ele está mais próximo do povo pelo que ele é mesmo, pelo seu carisma mesmo, por aquilo que ele diz defender.
Outra característica do populismo é o nacionalismo econômico. Então, todos os populistas, eles usam a economia como um pano de fundo para ser o seu carro-chefe. E quem não gosta? Quem não quer ver o seu país com a economia elevada, com a economia equilibrada? Tem um discurso em defesa da união das massas, que talvez esse seja um dos pontos mais fortes no populismo, porque as massas que são desprovidas, que não têm direitos, se veem retratado naquele discurso. Existe também uma liderança política baseada no clientelismo, uma prática lá da República Velha, né? Que a gente sabe que mesmo havendo esses benefícios para as camadas populares, mas tem sempre também um benefício para a elite, e de ser um sistema partidário frágil, né? Porque ele é mais baseado na figura daquele líder e não na conjuntura que ele está envolvido, vamos dizer assim. Passamos agora para vermos as críticas que são feitas a esse fenômeno populista. Denota de ambiguidade, né? É ambíguo o discurso, né? Ele pode ser analisado de várias vertentes. É um termo pejorativo, hoje isso tem mudado, mas no início nem mesmo o populista ele se dizia populista, porque tinha ele aparecia como um adjetivo negativo, né? Hoje tem melhorado. Hoje a gente já pensa no populismo com uma outra concepção. Os cientistas políticos têm mostrado, vamos dizer assim, o lado bom do populismo. É de uso cotidiano e não necessariamente do uso das ciências sociais, né? Então, o populismo ele era mais observado no nosso cotidiano do que aparecer nas ciências sociais, na história, na sociologia, se preocupar com isso, né? O politólogo Ernesto Laclau é um dos cientistas políticos que tem um trabalho sobre o populismo. Ele argumenta que o populismo é a melhor forma de organização. É a melhor forma de organização política, porque oferece maior espaço e representatividade às classes usualmente excluídas. Para ele, essa prática política representa uma articulação profunda por mudanças institucionais e teve um papel enormemente positivo para a democracia na América Latina, onde os movimentos de massa têm provocado mudanças políticas com a ascensão de governos de corte nacional popular. Então, esse é o pensamento de Ernesto Laclau. E para nós analisarmos esse pensamento de uma forma organizada, podemos perceber que o populismo ele pode até não ser a melhor forma de organização, mas ele trouxe passos para essa democracia que nós vivemos hoje, né? Porque quando pensamos no cenário político, antes as pessoas não tinham esses direitos que nós temos hoje. Então, de certa forma, com o discurso populista, aproximou mais as pessoas, a grande massa mesmo, dessa democracia que nós estamos vivendo, porque as pessoas começaram a se sentir parte, a fazer parte
desse cenário que antes era um palco apenas da elite, né? Então, buscando essa democracia que nós vivemos hoje, o populismo deu esses passos importantes, porque foi nesse momento em que a população foi invocada e convidada para participar, mesmo que a princípio os discursos fossem tidos como uma demagogia, como uma arte de convencer as pessoas a seguir o seu caminho, mas tomou outros rumos, porque a política hoje ela é bem mais representada pela sociedade, pelas classes mais baixas do que antes, do que na década de 20, vamos dizer assim. Com isso, eu vou deixar aqui para vocês algumas bibliografias que vocês podem estar se aprofundando mais, estudando para entender um pouco mais sobre o populismo. E antes de encerrarmos a nossa aula, eu quero deixar para vocês a proposta da nossa avaliação. É uma proposta bem interessante. Pelo menos eu acho bem interessante. Vocês vão fazer um quadro e dizer nesse quadro o que eu já sabia sobre o populismo e no outro lado o que eu aprendi, certo? É uma forma de você ver o conteúdo novamente, ver o que você voltar lá para as nossas questões sensibilizadoras, o que você pensava sobre o populismo e o que você vai pensar a partir de agora, a partir da aula e das leituras que vocês irão fazer. Então, muito obrigada, desejo a todos bons estudos e que espero que vocês tenham compreendido melhor ou aprofundado melhor os conhecimentos de vocês sobre o populismo no Brasil. Muito obrigada.